Frente de Sala. Olá, sejam bem-vindos ao Frente de Sala. Neste episódio seguimos viagem com a jornalista Isabel Lucas até ao Brasil, o imenso país do futuro. Ninguém era capaz de esconder o que eu estava a sentir. Vamos conhecer melhor os Cassete Pirata e o novo disco A Semente, numa conversa com o vocalista, músico e compositor João Firmino. Eu já não consigo estar só a escrever canções de amor. Lançamos ainda um olhar sobre a joalharia contemporânea. Cristina Felipe leva-nos até à Bienal Internacional, que está a decorrer em Lisboa. São obras que me marcaram. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Boa noite. A polícia se posiciona aqui com escudos diante do museu, diante do MASP, onde neste momento os apoiadores de Jair Bolsonaro estão... Ninguém era capaz de esconder o que eu estava a sentir. E o barulho na rua era um barulho que não era propriamente um barulho de festa. Era como se fosse uma celebração violenta. Havia helicópteros, não me esqueço nunca disso, helicópteros a voar muito baixinho, ouviam-se tiros vindos não se sabia de onde, uma gritaria muito grande. Então eu estava numa grande cidade e essa grande cidade estava perfeitamente dividida e numa tensão que era quase uma tensão de guerra, uma tensão fratricida, uma coisa muito, muito estranha. E percebi que se calhar era uma oportunidade que eu não podia perder, esta de percorrer o Brasil a partir da literatura e tentar perceber um bocadinho melhor que país era aquele e porque é que estava a acontecer aquilo ao Brasil. A polícia agora está aqui posicionada, soltou alguns tiros de borracha e também de gás. Logo após a confirmação da vitória, houve confronto em frente ao MASP. A cidade é São Paulo e o dia é o da eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil em 2018. A voz é de Isabel Lucas, jornalista e crítica literária. Naquele dia decidiu finalmente aceitar o desafio proposto por jornalistas brasileiros, fazer uma viagem pelo Brasil a partir da literatura brasileira. O resultado é o livro Viagem ao País do Futuro. Isabel Lucas fez-se ao caminho tendo como guia algumas obras incontornáveis da literatura brasileira. Quando eu escolho os livros de partida, vou com esta preocupação, eu vou falar de livros que tenham interesse, continuam a ter atualidade no Brasil, mas que sejam também livros conhecidos dos portugueses, ou que leve finalmente, se eu puder levar finalmente alguns portugueses a ler estes livros, também fico muito satisfeita. A dificuldade foi ficar por 12, não é? A dificuldade é sempre essa. Entre os autores que escolheu estão Euclides da Cunha, Machado de Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector e Graciliano Ramos, entre muitos outros. É das páginas por ele escritas que Isabel Lucas parte à descoberta da alma do Brasil, das suas virtudes e contradições. Mas podemos conhecer um país através da literatura? Era boa a luz doméstica da nossa infância. Pão caseiro sobre a mesa. Café com leite. Os livros levam-me aos jornais, os livros levam-me à música, levam-me ao cinema, levam-me à comida, levam-me às falas, às variadas falas. Um livro é um manancial imenso de possibilidades, não é? E isso tem muito a ver com a ideia de viagem também, que é nós podemos nos perder num só livro e ficar ali a seguir as pistas que esse livro nos dá e se calhar nunca mais acabamos, não é? Mas decidimos partir para outro livro, como decidimos partir para outro lugar. Parando com a peste no corpo, o círculo que dançava, mas dominando a todos com seu violento ímpeto de vida. O confronto entre os territórios, as culturas e o espaço do livro, a literatura, aquelas palavras que lá vêm, deixam-me perto de alguma ideia, se chama uma ideia de verdade, que eu não sei muito bem dizer o que é. E a verdade que encontrou, a coisa mais próxima dela, foi a de um país complexo e partido, de tensões e de exceções. O Nordeste do Brasil mudou muito durante os governos do Lula e, portanto, aquela população tem uma gratidão tremenda e tratam-no até, pode-nos parecer de alguma maneira mais estranho, quase como um deus ou um pai, assim. Essa zona do país é menos dividida nesse aspecto, porque o resto do Brasil, há casas que são divididas. O pai cortou Bolsonaro e os filhos não lhe perdoam, ou a mulher não lhe perdoa. Há famílias divididas
E são tensões que eu não sei como é que elas se vão atenuar. O livro foi escrito ao longo da viagem e os textos publicados simultaneamente em Portugal no Jornal Público e no Brasil no suplemento Pernambuco. As reações vindas do lado de lá do Atlântico ajudaram a serenar os receios de que esta incursão pudesse soar a arrogância. Sim, tem vindo reações boas do Brasil. Para mim foi um sossego, devo dizer, porque eu tinha muito medo de parecer que estava a dar uma lição a alguém, ou que estava a pôr-me em bicos de pés, ou que estava a descobrir alguma coisa que eles não descobriram. Eu sempre que lhes disse que era uma estrangeira no Brasil e, portanto, aquilo era o meu olhar e era a minha percepção das coisas, era a minha leitura. O olhar singular de Isabel Lucas, uma portuguesa que percorreu o Brasil, do árido sertão nordestino até às grandes metrópoles, à procura da identidade desse imenso país amazónico. Viagem ao País do Futuro é uma edição da Companhia das Letras. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Olha, temos estado a viver. Se nos queixarmos estamos menos mal. Não há direito neste vendaval para amolecer. João Firmino, ou Pir, é o vocalista, guitarrista e autor das músicas dos Cassete Pirata, uma banda que é o concretizar de um desejo antigo. Para dar corpo às canções que compõe, Firmino convidou um conjunto de músicos que conhece muito bem: Margarida Campelo, Joana Espadinha, António Quintino e João Pinheiro. Eu quero cumprir o meu sonho de ter uma banda de rock, ou pop rock, e de fazer as minhas canções. Eu vou cantá-las e vou escrevê-las, e eu quero que vocês sejam a minha banda. São as pessoas que eu escolhi, são eles que me poupam passar vergonhas quando uma canção não é assim tão boa. E são a minha família, com quem eu quero estar na estrada, e que, e todos eles fazem coisas maravilhosas às minhas canções. Tenho o poder de as melhorar sempre. Acordaram com a desgraça, foi o povo toda à praça. 5 amigos unidos pelo jazz, mas que neste projeto assumem sem complexos referências bem diferentes. Nos Cassete Pirata, os anos 60, 70 e 80 estão já ao virar da esquina. Para quem ouviu a mesma música que eu ouvi e que a maioria da malta ouviu, é bastante top. Os Supertramp e os Doors, ou quem dos Ornatos Violeta aos Blur, Led Zeppelin e King Crimson. Quem passou por essa fase, eu acho que fica muito claro o que é Cassete Pirata. Olha lá, é no fundo a receita de todas as coisas que nós gostamos, e eu gosto de uma canção melancólica com um refrão que faz arrepiar, e também gosto de riffs de guitarra de mandar o estádio abaixo, e pronto, e vai tudo. Em 2019, impressionaram com o primeiro disco, A Montra, e ao assumir a banda sonora da série da RTP Até que a Vida nos Separe, fizeram-se notar ainda mais. Agora, acabam de lançar A Semente, registro discográfico em que se afirmam definitivamente como uma das boas notícias do indie rock português. Um trabalho conceptual de marcada consciência social. A geração que viu muitos amigos a emigrar por falta de oportunidades, e depois já vou para a segunda crise económica, e depois aparece a crise climática e toda a crise, né, humanitária do mundo, dos refugiados, e numa era de ultra informação e ultra desinformação, com umas redes sociais e um algoritmo que reagem mais ao ódio do que ao amor e ao carinho. É inevitável esta sensação de que eu já não consigo estar só a escrever canções de amor. No dia 20 de outubro, os Cassete Pirata sobem ao palco do Maria Matos, em Lisboa, para apresentar o novo disco. Começa a ganhar forma a ideia de regresso a alguma normalidade, o que deixa João Firmino com muita vontade de se fazer à estrada. Brisa solar, sinto falta do teu manto a balançar.
pensar. Ter agora este pequeno vislumbre de que, de facto, para breve já possamos voltar a estar de pé e voltar, ter saudades que alguém entorne cerveja para cima. É uma coisa que eu nunca pensei poder assumir. Está toda a gente com muita fome de voltar a ter a certeza que, pelo menos por uma hora, vão poder voltar a viver as coisas como eram. Frente de sala. É o criador do Indigente, o programa de rádio que há mais de 20 anos, na Antena 3, apresenta as novidades da música alternativa. É tempo de saber qual é a sugestão cultural do radialista e divulgador musical Nuno Calado. É um livro que se chama Sing Backwards and Whip, é a autobiografia do Mark Lanegan, que é um dos meus cantores de eleição, é um músico incrível também e escreve exatamente como canta, com palavras de sangue, com intensidade, e este livro, para mim, é um clássico dentro deste género de autobiografias de músicos que têm vidas altamente complicadas, com muitas histórias para contar. Este começa no meio dos anos 80, quando ele chega a Seattle, e depois evolui até aos dias de hoje. Até 20 de novembro, em vários espaços da cidade, a primeira Bienal Internacional de Joalharia Contemporânea continua a refletir sobre o corpo, o medo e a proteção, partindo de um aspecto marcante na história da joalharia, a proteção física e espiritual. A Bienal é organizada pela Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea, a PIN. Cristina Felipe, diretora artística, conta-nos como a situação pandémica teve influência no tema do evento, que tem na sua gênese um projeto lançado durante o confinamento. E foi quando a PIN lançou este projeto aos seus membros e a alguns artistas, questionando exatamente a pertinência de pensarmos hoje joias e objetos de proteção para o século XXI. Que sentido é que fazem? Mas quando falamos em joalharia, falamos no corpo no seu todo, e quando estamos a falar do corpo, há uma enorme variedade de objetos e de artefactos em todos os campos, em todas as áreas disciplinares que servem para a sua proteção. E de facto, a ideia era repensar tanto o desenho como a função desses objetos. As peças então apresentadas estão no centro da exposição nuclear desta Bienal, que está patente no Museu de São Roque e no Museu da Farmácia. Suor Frio, assim se chama a mostra. Coloca estas e outras obras contemporâneas em diálogo, sempre em harmonia com o espaço museológico. As peças estão lá de uma forma quase híbrida, nós não sentimos contrastes, sentimos que há uma cumplicidade e uma afinidade muito grande entre a obra contemporânea e a obra museológica, e foi de facto uma escolha de obras, e as obras que não são declaradamente joalharia, ou que são escultura, ou que são fotografia, ou que são filme, são obras que fazem sentido naquele contexto, naquele momento e na narrativa da exposição. São obras que me marcaram, que eu tomei conhecimento delas ao longo da minha vida e que foram obras que me ficaram realmente na memória, obras muito fortes, e que trazê-las agora aqui foi de facto uma oportunidade maior de partilhar obras tão importantes que com certeza vão possibilitar ao público e a outros artistas uma oportunidade de vê-las ao vivo e em contexto tão específico. Ouvimos Cristina Felipe a propósito da exposição Suor Frio, que reúne trabalhos da autoria de 73 artistas de 15 países, todos com um ponto em comum: a ligação ao medo, corpo e proteção. A exposição só termina a 20 de novembro, tal como a Bienal de Joalharia Contemporânea, que encerra com 3 palestras. Nana Melante, no dia 19, e Filomena Silvano e Denis Bruna, no dia 20. Frente de sala.
Até 14 de novembro continua em palco a nova criação da companhia de teatro A Barraca. Elogio da Loucura é uma encenação de Hélder Mateus Costa e Maria do Céu Guerra. 10 atores em cena trazem nova vida ao texto de Erasmo de Roterdão. No Teatro da Trindade, Mafalda Lencastre e Pedro Lacerda dão corpo à comédia Hora de Visita, sobre o reencontro de uma filha com o pai. Ele está num quarto de hospital e ela decide despedir-se e não deixar nada por dizer. O All Jazz chega ao fim este mês e os últimos concertos estão marcados para o Auditório de Pedra, da Tapada da Ajuda. É sempre ao domingo, às 16 horas. A começar está o festival Hans Otter, Sound of Sounds, dedicado à obra do artista e compositor alemão Hans Otter. Decorre até abril de 2022 em Lisboa, Évora, Guimarães e Viseu. Na capital, as atividades passam pela Brotéria, Goethe Institute e Culturgest. Para as famílias, o Luca Teatro Luís de Camões apresenta Válvula, uma criação de António Jorge Gonçalves e Flávio Almada. O desenho digital, a música e as palavras fazem-nos viajar das pinturas rupestres até aos nossos dias para compreendermos os grafites que preenchem os muros da cidade. Mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agendalx.pt. O Frente de Sala chega ao fim, mas volta na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Até lá! Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.